mas convido-te a vir espreitar um bocadinho o meu jogo e vives um bocadinho desse jogo que eu te falo. O jogo é bonito, bom jogo, tem belos gráficos. Pá, também não estou a jogar com os gráficos no máximo. Pá, tenho um PC gaming, mas não é assim tão gaming, pá, então. Aguenta os gráficos máximos, mas para estar a gravar e etc. Dá mais um bocadinho de lag. Então também não quero estar a trazer para aqui vídeos com pouca qualidade. Assim, mais vale estar a jogar dessa forma, saber que está alguma qualidade e poder. Ei, esse gajo, cuidado, mano. Foge, cuidado. E saber que. Pá, que tem mais. Foda, aquele gajo não morre, aquele gajo leva-te um tiro nele, leva-te um tiro daquilo, está-me quase a matar. Os gajos vão ator de cinema. Não, acho que é brincadeira. Foda-se. Sério, as minhas mãos, aquelas armas não matam não. Bem, mas não interessa. Mas como eu estava a dizer, o canal foi mesmo criado para jogos. Isso é assim, pessoal. Existem pessoas que têm dificuldade em compreender os açorianos. Não há nada de especial para compreender os açorianos. Os açorianos são todos iguais. Simplesmente, o único problema que pode acontecer é falarmos um bocadinho mais rápido que a vocês. Mas isso não é nada que vocês não percebem. Vou tentar falar mais devagar. Aí é grande o tiro. Tentar falar um bocadinho mais. Ai, que foda. Tá bom, prefiro ter morrido por esse. Sozinho do que morrer com aquele gajo. Por aquele gajo. Ou aquele gajo joga mesmo muito ou aquele gajo está cheatando, não sei. Não sei. Não, porque isso aqui é 100. Isso aqui não interessa o rango. Existem hackers que. Foge, cuidado. Existem hackers que é para camuflar o rango e pode acontecer. Pá, existe aquele gajo que. Existe o macro, existe etc. Infelizmente, os macros ainda não são detectáveis no combate armas. Era uma coisa que o combate armas devia tentar resolver e ainda não resolveu, não sei porquê. Porque devia de dar ban, mas ban direto nesses gajos que usam esses programas ilegais. Porque tudo o que vá para além do combate armas, para mim, não deixa de ser mais um cheater. Percebem? Isso é assim, epá, cada qual tem a sua maneira de pensar e isso é a minha maneira de pensar. E não ver contra aqueles que pensam da maneira que pensam. Atenção pessoal, pelo contrário. Pá, é a minha maneira de pensar. Existe muito macros no combate armas. Existe muitos macros, existe muitos hackers, por isso esse jogo foi deixado de jogar por muitos jogadores portugueses por causa de estupidez dos cheats. Por causa de estupidez dos cheats. Mas é assim, pá, isso é como todos os jogos. Pá, enquanto puder, eu vou estar trazendo aqui sempre esses vídeos aqui assim do Combate Arms. Para ser uma coisinha diferente. Pá, sou dos poucos portugueses que está a fazer isso. Sou dos poucos portugueses que está a fazer isso. Mas é muito bom, atenção, é muito bom. Porque é muito bom. Para dar a conhecer mais o Combate Arms. O Combate Arms é um bocadinho apagado desta hora. Mas eu creio que isso possa vir a melhorar. Agora, tudo depende do pessoal, tudo depende daquilo que as pessoas estão, as pessoas imaginam. E não sei se já disse aqui em algum dos meus vídeos, mas o Combate Arms criou agora um modo novo. Combate Arms, onde esse modo novo vai de um Combate Arms como esse está aqui, mas com algumas diferenças. O menu já vai ser um pouco diferente, vamos ter algumas coisas diferentes em relação a muita coisa. Bem, isso vai ser muito importante para nós também, porque quando o Combate Armas fizer isso, isso nos vai ajudar. Porque estamos a precisar mesmo de fazer um upgrade aqui no Combate Armas. Primeiro, pelo esse anti-cheat que anda aí, o anti-cheat que é derivado desse anti-cheat, estamos isso de acaria. E essa acaria anda a estragar um bocadinho o Combate Arms. Pá, e é isso, malta, é isso. Então, assim, há pessoas que gostam mais de passar os seus dias no café. Eu gosto mais de passar os meus dias aqui a jogar aqui o meu Combate Arms. É bom.
Se me disser, oh, mas o combate armas é coisas para crianças e etc, e não sei o que, não sei o que. Pá, crianças, somos crianças na vida toda. Sempre. Portanto, não é isso que vai deixar de ser. Não é por jogar um jogo online, outro tipo de jogo qualquer, que vamos ser uma criança. A criança tem as nossas mentalidades e as nossas maneiras de ser. Portanto, é como eu já disse a vocês só, é isso. Portanto, pelo aquilo que eu estou a ver, não vejo chegar ao fim desse jogo, porque esse jogo está a demorar bem. Eu gosto de jogo um bocadinho mais rápido, para não estar a criar vídeos também grandes vídeos, para poder estar a pôr depois no canal. Bem, malta, é isso. Como já disse a vocês, da minha parte, aquele grande abraço que vocês bem precisam. Vocês que partilhem o vídeo, vocês que façam o que vocês acharem melhor. Comentem, subscrevam o canal, também é muito importante a subscrição, para mim poder mandar-me aquele apoiozinho para mim poder evoluir mais um bocado. É muito fixe, sempre que eu puder tentar trazer aí amigos meus para vir ajudar a gravar os nossos vídeos, fazer algumas entrevistas e etc. Nada assim de especial. Olha, vou apanhar aqui uma maltazinha aqui por trás de coxas, mas parece que não vai fazer muito. Oh, triste. Mas o vídeo até parece estar a correr bem. Se calhar disse que não ficava até o final do jogo, mas vai ficar. Bem. É isso aqui. Oh, com caramba. Dá cá a cabeça para aqui, dá cá a cabecinha, dá cá a cabecinha. Bem. Mas, ai, com caramba. O gajo já estava lá à espera de mim. Foi, filha da mão. Que cena, pá, que cena. Sério. Olha. Que dó. Está a sair uma nova arma aí também, que é a eletricidade RLUML. Deve ser a próxima arma, o comando que se não põe aí permanente. O pessoal poder gastar mais um NX100. É muito importante gastar NX para que possamos manter o jogo de pé, porque o jogo vive é disso. Não te mandar gastar NX, atenção. Sei que vai haver muita gente que vai criticar e isso é normal, então não me preocupe com isso. Pá, mas sempre que puder, subscrevam o canal, façam aquele likezinho, que é muito importante. O gajo não morre, Foge. Bem. O gajo quer que eu venha aqui à base para ter esses gajos todos. Só pode. Por trás. Chama-se mesmo ser estúpido. Venha cá a cabecinha. Este anda aqui à mão da macaca. Bem, double kill. Para terminar, nada como terminar em grande. E é isso, malta.